Muito bem, então agora, hoje é dia de aprender sobre corrente elétrica. E aqui eu já deixei pronto para você alguns itens para você já ir colocando aí no seu caderno. Sim, é para você colocar no seu caderno. Deixe esse caderno completo. Então, corrente elétrica, nós temos aqui, se nós tivermos aqui elétrons que eles vão em qualquer sentido e qualquer direção, significa que nós temos aqui uma desordem. Agora, se nós tivermos elétrons que eles estão na mesma direção e no mesmo sentido, significa que agora nós temos uma ordem, ou seja, esses elétrons estão ordenados. Então, quando que acontece isso? Quando a gente tem num fio condutor, por exemplo, a gente tem ali os elétrons, existe ali uma diferença de potencial, uma DDP entre dois pontos, e essa DDP, ela faz com que exista um campo elétrico. E esse campo elétrico faz com que exista uma força levando esses elétrons, que é no sentido oposto ao campo elétrico. Por isso que eles começam a se movimentar. E quando a gente tem essa diferença de potencial, ou seja, vamos pensar assim, é, se você está com um interruptor, certo? Eu vou fazer aqui uma simulação, vamos ver se vai dar certo. Eu estou aqui com uma lâmpada que ela está ligada. Se eu desligo, olha só, ela apagou. Se eu ligo, ela vai acender. O que que aconteceu quando eu liguei? Significa que houve uma diferença de potencial ou eu liberei esses elétrons para que eles possam se movimentar. Agora, quando eu fecho esse canal de movimento, então eles vão ficar ali paradinhos, eles não vão sair do lugar. É como se fosse uma torneira, né? Você abre a torneira, a água escoa. Você fecha a torneira, a água fica ali no cano, tá? Bom, agora, para que exista essa movimentação dos elétrons, em sentido, mesmo sentido, de forma ordenada, é necessário que exista algo que está fazendo com que ele se movimente. Então, tem que ter um gerador. Por exemplo, um gerador aí, uma bateria. Você tem aí algo que vai fazer com que exista essa movimentação. E o sentido dessa corrente elétrica aqui, qual é? É do positivo para o negativo. E essa corrente elétrica, ela tem uma representação, é a letra I. A letra I é a representação da corrente elétrica. E a unidade de medida é o ampere. A gente vai ver um pouquinho mais para frente aí sobre o ampere. Vamos aqui para a nossa próxima página. Na próxima página, a gente tem aqui o cálculo da intensidade da corrente elétrica. Então, o que que é cálculo da intensidade? Intensidade é o quê? Valor. Eu quero saber quanto que é essa corrente elétrica. Então, a corrente elétrica, deixa eu pegar uma outra cor aqui. A corrente elétrica, ela é a razão entre a carga elétrica e o tempo. Então, é essa razão quando você lembra lá da carga elétrica? Carga elétrica você tem coulombs. Ah, o tempo você tem aqui em segundos. Então, isso daqui, coulomb por segundo, é o que nós chamamos aqui da unidade de medida de intensidade da corrente elétrica ou da corrente elétrica, que são amperes, tá? Só que quando a gente vai isolar essa carga elétrica aqui, essa carga elétrica, quando aqui eu coloquei para baixo, quando eu vou isolar essa carga elétrica, eu vou multiplicar a corrente elétrica pelo tempo. Então, isso significa que eu tenho I vezes T. Mas você lembra que existe uma outra fórmula sobre que está falando sobre a carga elétrica? E é essa daqui, carga elétrica é igual a número de elétrons vezes a carga elétrica elementar. Qual que é o valor da carga elétrica elementar? Não escutei. Qual é o valor da carga elétrica elementar? Tá um pouquinho melhor, né? Um vezes, não, 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 coulombs. Então, quando a gente tem aqui esses dois, aliás, essas duas fórmulas, só que as duas estão falando sobre a carga elétrica, eu posso igualar. Se eu vou igualar aqui número de elétrons vezes carga elétrica elementar e
corrente elétrica vezes tempo, quer dizer que eu tenho três fórmulas já aqui. Olha que lindo! Para o cálculo da corrente elétrica, a gente tem duas, né? Que é essa primeira aqui, essa. Calma, deixa eu colocar uma outra cor aqui, né? Aqui, esta. E nós temos esta aqui também. Então, são duas fórmulas que a gente pode usar aí. Aqui, duas fórmulas que a gente consegue usar para o cálculo da corrente elétrica. Mas quando ele está falando sobre número de elétrons, tá? Tem a carga elétrica e tem número de elétrons, tal. Você consegue também fazer o cálculo da corrente elétrica com a terceira fórmula, tá? Então a gente tem três fórmulas que a gente vai utilizar. Na nossa próxima página aqui, a gente tem os tipos. Agora vem os tipos de corrente elétrica. Nesses tipos de corrente elétrica, existem dois. Primeiro tipo, corrente elétrica que é contínua. Isso significa que o sentido ali dela é constante, ele não vai mudar. Então, a gente tem como dois exemplos aqui a pilha e a bateria. O outro tipo, segundo tipo, corrente alternada, já acontece mais em residências. É quando a intensidade da corrente elétrica e o sentido eles variam. Então, como eles ficam variando, significa que você tem aí a possibilidade de utilizar em residências ou similares, né? Então, você tem prédios, residências, comércio em geral, tá? Então, quando a gente tem é, o sentido, né, que ela é constante, você tem dois exemplos, pilha e bateria. Mas não para por aí, porque agora você vai fazer a atividade. Você vai fazer essa pesquisa. Pesquise aí no seu material. Quais são os efeitos da corrente elétrica? São vários efeitos da corrente elétrica. O que que acontece com a corrente elétrica mesmo? Para ter corrente elétrica, precisa ter o quê? Diferença de potencial. A diferença de potencial vai criar um campo elétrico. Esse campo elétrico vai fazer com que exista a força. E a força vai fazer com que os elétrons, eles estejam aí em um sentido, tá? E a força, ela estará no sentido oposto do campo elétrico. Tá? E esses efeitos da corrente elétrica, eu vou falar um deles, tá? Então, quando existe corrente elétrica, significa que os elétrons estão se movimentando. Se eles estão se movimentando, se a gente for utilizar essa corrente elétrica em um ferro de passar roupa, por exemplo, qual é o efeito da corrente elétrica? Então, é isso que é para você pensar. Quando você tem essa corrente elétrica que está no ventilador, qual é o efeito dessa corrente elétrica? Quando essa corrente elétrica, ela está numa lâmpada, qual é o efeito da corrente elétrica? Tá? Então, são vários efeitos da corrente elétrica. Você vai escrever, vai listar quais são esses efeitos e vai explicar esses efeitos da corrente elétrica. Mas é claro que você não vai fazer só isso, óbvio. É claro que você tem uma listinha de exercícios para realizar. Então, divirta-se com a lista.